Caso Gil Rugai. O estudante de 29 anos, Gil Rugai, matou o pai e a madrasta na zona oeste de São Paulo com 11 tiros. O assassinato de Luiz Carlos Rugai e Alessandra de Fátima Triontino foi em março de 2004. Segundo as investigações, Gil teria sido expulso de casa por desfalcar mais de R$25 mil da empresa do pai. O assassino foi reconhecido por um vigia e está preso. Caso Liana Friedenbeck e Felipe Café. Em novembro de 2003, Liana Friedenbeck, de 16 anos, e Felipe Café, de 19 anos, decidiram acampar em uma área isolada, na região da Grande São Paulo, sem os pais saberem. Rendidos por criminosos em suas barracas, foram vendados e levados a um cativeiro. Ambos foram torturados e mortos. Liana foi abusada sexualmente. 5 homens foram condenados a partir das investigações. Felipe Café foi morto com um tiro na cabeça. Liana Friedenbeck foi morta a golpes de facão. O menor de idade, Champinha, foi internado em uma unidade da FEBEM, onde atualmente está, em São Paulo. Os crimes do maníaco do parque. O motoboy Francisco de Assis Pereira ficou conhecido como o maníaco do parque, após uma série de crimes cometidos por ele em 1998 no Parque do Estado, em São Paulo. Francisco se fingia de agente de modelos e, após convencer as vítimas, ele as levava para o parque, onde cometia estupros e assassinatos. De acordo com a condenação, 10 mulheres foram mortas e outras 9 foram estupradas e roubadas. Entretanto, o próprio Francisco afirma ter matado ao menos mais de 11 mulheres. Os crimes do maníaco do parque ficou conhecido em todo o país. O atirador do cinema. Mateus da Costa Meira tinha 24 anos e cursava o 6º ano de medicina em São Paulo, quando ficou conhecido em todo o país pelo macabro ato que fez. Abriu fogo com uma submetralhadora contra a plateia de um cinema no Morumbi. Era uma noite de novembro de 1999 e Clube da Luta era o filme exibido. Mateus foi condenado na época a 120 anos e 6 meses, mas a pena foi alterada em 2007. No entanto, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Mateus continua preso até os dias de hoje. Caso Sandra Gomide. Sandra Gomide era uma jornalista de 32 anos, quando foi morta no ano de 2000, no aras de seu pai, em São Paulo. O assassino foi o ex-namorado, Antônio Marcos Pimenta Neves, de 63 anos, diretor de redação do jornal O Estado de São Paulo. O crime foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento e por Sandra estar apaixonada por outra pessoa. Neves foi condenado a 19 anos, 2 meses e 12 dias de prisão. Ele ainda cumpre a sua pena. Caso do jornalista Tim Lopes. A TV Globo se viu inserida em uma tragédia em 2002. Um dos profissionais, o jornalista Tim Lopes,
foi capturado e torturado por criminosos até a morte na favela Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. O assassinato aconteceu em meio a uma investigação sobre a ilegalidade em bailes funk. Tim teve a morte decretada pelo traficante Elias Maluco, o que comandava todos os outros na favela. Tim Lopes nunca foi encontrado. Jorge Fará. Maria do Carmo Alves, 46 anos, foi assassinada em janeiro de 2003 pelo cirurgião Jorge Fará, 53 anos, com quem ela teria um relacionamento amoroso por mais de 20 anos. O corpo foi esquartejado e escondido, sendo encontrado 3 dias depois. O criminoso teria confessado o crime à sua sobrinha. Foi ela quem o denunciou. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Caso Matsunaga. Marcos Kitano Matsunaga, de 41 anos, foi assassinado com um tiro por sua mulher, Elise Araújo Kitano Matsunaga, de 30 anos, em maio de 2012. Elise confessou ter esquartejado o corpo e ocultado as partes em malas de viagem. Marcos era um executivo na empresa de alimentos Ioki. O crime aconteceu no apartamento do casal em São Paulo e o corpo foi encontrado em Cotia, São Paulo. Segundo a mulher, o assassinato foi motivado por uma traição conjugal. Caso missionária Dorothy Stang. A irmã Dorothy era uma missionária norte-americana e naturalizada brasileira. Foi assassinada aos 73 anos em 2005, em uma estrada próxima a Anapu, no Pará, onde atuava na promoção do desenvolvimento de projetos sustentáveis. Foi mais uma das mortes causadas por conflitos de terra no Brasil. 4 pessoas foram condenadas, entre elas um fazendeiro da região.